Oi, eu sou a Clara e você está no Clareando Histórias. Se tá curtindo essa história, já deixa o like e comenta o que tá achando. Agora vem comigo para mais um capítulo. Café, Amor e Especiarias. Capítulo 14. Certeza que não quer que eu fique e ajude a receber a multidão que vem hoje para a colheita? O avô de Logan o encarou como se tivesse ficado ofendido. Certeza, respondeu. Então deslizou outro caixote de maçãs pela caçamba da caminhonete. Seu avô era um homem de poucas palavras, e Logan geralmente gostava da natureza tranquila dele, mas naquele momento estava em busca de qualquer desculpa para não ir à feira de produtores. Corria o risco de encontrar Jane lá e já tinha percebido que era difícil controlar as emoções perto dela. O que ela havia falado na quarta-feira virara uma tatuagem no seu cérebro. Seja quem for essa Lucy, acho que ela foi uma boba por ter ido embora. O que ela quis dizer com aquilo? Que ela não tinha planos de ir embora? Talvez todas as preocupações de Logan fossem infundadas. E se isso fosse verdade, então não veio motivo para não tentar algo mais com Jane. Talvez os dois pudessem manter aquilo em segredo por um tempo. Não havia necessidade de acionar a fábrica de fofocas da cidade imediatamente. Mas será que Jane ficaria confortável se esgueirando por aí? Uma cena dos dois em um canto escuro, a perna dela erguida, apoiada em seu quadril, enquanto ele falava baixinho no ouvido dela para não fazer barulho, passou pela mente de Logan, com nitidez absoluta. Vai ficar sonhando acordado a manhã toda ou vai me ajudar a encher essa caminhonete? Questionou o avô, a voz zangada interrompendo seus pensamentos altamente inapropriados para um domingo de manhã. Ele pigarreou. Certo, desculpa. Pegou outra caixa, grato pela distração. Era assim que ele estava desde quarta-feira, com a mente fixa naquela mulher que mal conhecia. A sensação era familiar demais. Nos dias após o primeiro fim de semana com Lucy, ele quase quebrou o polegar com um martelo. Pediu 3 vezes mais fertilizante do que precisavam e deixou o portão aberto e perdeu temporariamente os 2 bobs. Sua avó ficou fora de si de preocupação. Logan tinha o hábito de deixar as mulheres o desmantelarem. Por isso, ele não deveria ir à feira dos produtores. O Café PS sempre tinha uma barraca com cidra quente e pumpkin spice latte bem ao lado da barraca de Anne. E ele não estava pronto para ver Jane outra vez, não até conseguir se controlar. Pode ser que venha muita gente hoje. A temporada está acabando. Logan se recostou na lateral da caminhonete e enxugou o suor da testa. O sol estava forte. Era um dia mais quente que o normal. Havia um cheiro salgado no ar, vindo do porto, e parecia mais um mês de agosto que outubro. O clima estava tão instável quanto suas emoções. O avô uniu as espessas sobrancelhas grisalhas como duas lagartas peludas, sob a aba de seu velho boné de Red Sox. O que há com você hoje? Logan suspirou e esfregou o rosto. Nada, só não quero deixar o senhor aqui com uma multidão gigantesca. Eu e sua avó damos conta, e aquele pessoal que você contratou para cuidar da barraca da colheita vai estar aqui. Ele tinha razão. Claro, havia muitos funcionários para ajudá-los, mas a avó geralmente cuidava de todo o trabalho na feira dos produtores, exceto neste fim de semana, quando decidiu que queria aproveitar o climinha de outono na fazenda enquanto ainda havia tempo. Essas foram suas palavras exatas. Impossível discutir. O avô continuava encarando. Então Logan colocou outra caixa na caminhonete para evitar o olhar do avô. Do velho. Você não pode evitar a cidade para sempre. Não estou evitando. O avô bufou. Eu mesmo não sou chegado a multidões, disse, o que era um eufemismo, considerando que seu avô evitava as pessoas quase tanto quanto o neto. Mas não gosto de ver você se escondendo aqui só por causa do que aconteceu. Logan fez um barulho tão parecido com o resmungo do avô que chegava a ser assustador, e então percebeu que os dois estavam parados do mesmo jeito, de braços cruzados e encostados na caçamba da caminhonete. Ok, então ele era muito parecido com o velho. Não tô me escondendo. Você também se escondeu depois que sua mãe faleceu. Eu tinha 5 anos e minha mãe tinha morrido. Acho que se esconder era justificável. Ah, certo. Ponto. O avô assentiu. Mas depois de um tempo, precisamos te dar um empurrãozinho, convencer você a voltar a brincar com seus amigos. Quase partiu meu coração ter que te forçar a voltar para a escola. Logan engoliu em seco. Tive que desgrudar suas mãozinhas das minhas pernas na estrada. Eu odiei aquilo. Disse a sua avó que era melhor deixarmos você ficar com a gente. O avô tirou o boné e passou a mão pelo cabelo ralo. Logan não sabia que ele havia tentado mantê-lo em casa, mas se lembrava de ter chorado todos os dias na escola por um mês inteiro. A senhora Payne, Nancy, como ela fazia chamá-lo agora,
O deixava se sentar em seu colo na hora da história e segurar um elefante de pelúcia especial que ela mantinha na mesa da sala para emergências emocionais. O dia em que Anne declarou que eles eram melhores amigos provavelmente foi o dia em que Logan parou de chorar. Mas essa situação era completamente diferente. Ele estava tentando entender seus sentimentos antes de cometer um grande erro, como da última vez, na frente de toda a cidade. Não é isso que eu estou fazendo. O avô finalmente olhou para o outro lado, acenando de leve a cabeça. Tudo bem, se você diz, só não deixe que aquela mulher te impeça de tentar de novo. Aquela mulher. O avô se recusava a dizer o nome de Lucy desde sua partida, e por mais irracional que fosse, Logan valorizava essa demonstração de solidariedade. Não vou, garantiu ele, mesmo ciente de que vinha fazendo exatamente isso. Estava cansado de sua dor ser um problema da cidade toda. Por mais bem intencionados que eles fossem, talvez só quisessem sofrer sozinho dessa vez. É melhor eu ir andando. O avô soltou um resmungo concordando e se afastou da caminhonete. Deu o que sobrar para Anne. Eu quero mais tortas daquelas. Logan sorriu. O avô era uma formiguinha assumida e trocava maçãs por tortas desde que Anne havia aberto a confeitaria. Pode deixar. Ele entrou na cabine e acenou pro avô antes de sair, mais confuso do que nunca quanto ao que fazer a respeito de Jane. Infelizmente, vê-la de longe ao chegar na praça da cidade onde acontecia a feira não ajudou a descobrir. Ela estava rindo com Anne enquanto as duas montavam sua barraca com muita dificuldade. O vento levantava o tecido e forçava as mulheres a lutarem contra ele. O cabelo de Jane estava solto e voava ao redor de seu rosto enquanto ela ria. Algumas nuvens escuras bloquearam a luz do sol e lançaram sombras pela praça. O dia ensolarado estava mudando depressa, mas o clima não costumava impedir as pessoas de fazerem compras. Se fosse esperar por um dia perfeito na Nova Inglaterra, nunca fariam nada. O clima podia mudar de verão para outono no decorrer de algumas horas, como parecia estar acontecendo naquele momento. Logan pulou da caminhonete e foi até Jane, que estava de pé em cima da cobertura da barraca com um olhar vitorioso no rosto. Pronto. Pelo menos o vento não vai levar embora, afirmou ela, e abriu um sorrisinho, ainda sem perceber que Logan vinha chegando por trás. Ela estava diferente dessa vez. As roupas de trabalho com as quais ela costumava vê-la tinham sido substituídas por calça jeans e um cardigan colorido. Parecia confortável. Logan decidiu não tomar isso como um sinal de que ela estava ficando à vontade encontrando seu espaço. Uma mulher tinha liberdade para mudar de estilo, sem que isso fosse uma espécie de declaração de suas intenções. Talvez funcione melhor para proteger da chuva, se estiver em cima de sua cabeça, disse ele. Jane se virou surpresa. Logan? As bochechas dela ficaram ruborizadas. Oi? Oi? Ele a olhou nos olhos, o ar crepitando entre os dois. Logan não imaginava que seria assim. Toda vez que a via, sentia aquela vibração sobre a pele. E ali estava de novo, eletrizante e real, como uma tempestade se formando no céu. Oi, eu também tô aqui, interrompeu Anne, balançando a mão na frente do rosto de Logan. Sua melhor amiga desde o início dos tempos. Olá? Anne sorriu quando ele se virou para encará-la, como se ela soubesse exatamente o que o amigo sentia por Jane, o que significava que também saberia quando a coisa toda estivesse desmoronando. Logan se arrepiou ao pensar nisso. E aí, Anne? Precisam de ajuda? Ele gesticulou em direção à barraca derrotada. A dona da confeitaria colocou as mãos na cintura e olhou para o tecido sob os pés de Jane. Não sei se vale a pena montar. Ela estudou o céu. Você acha que Pete vai cancelar? Não sei. Acho que ele deveria tirar um cochilo e ver se recebe alguma resposta. Anne deu um tapa no braço dele. Não seja maldoso. O homem toma decisões com base nos sonhos, Anne. Não finja que é normal. A melhor amiga deu de ombros. Na maioria das vezes dá certo, Logan. Quer dizer, veja só você, Jane e o fantasma. Problema resolvido. Anne deu outro sorrisinho. Sim, problema resolvido, disse ele. Logan foi para o lado da barraca e ajudou Jane a esticar a lateral. A coisa toda não passava de uma estrutura de metal com uma cobertura de vinil azul. Deveria ser fácil de montar, o que no momento parecia propaganda enganosa, mas era um equipamento padrão da feira dos produtores. Pete havia gastado parte do orçamento da cidade uns anos antes para encomendar uma grande quantidade delas. Considerando a mudança de tempo, Logan ficou um pouco preocupado com a segurança das tendas. Era possível que saíssem voando. Tem alguma coisa aí para fazer peso? Perguntou, fazendo questão de se ocupar para não encarar nenhuma das mulheres. Assim evitaria o olhar de sabichona de Anne e o sorriso luminoso de Jane. Mais nuvens tempestuosas se formavam dentro dele, o ar quente se misturando ao frescor da água. E estava inquieto. Podemos usar isso aqui. Jane apontou para uns sacos de areia que acompanhavam a barraca e que deveriam prender nos cantos.
Devia ser o suficiente caso as condições climáticas não ficassem apocalípticas. A barraca de Anne já estava montada e parecia proteger bem as tortas e os muffins de chuva e do vento. Deve servir. Ele pegou os sacos e o distribuiu pela barraca, ancorando cada um dos pilares. Anne e Jane conversavam como velhas amigas, enquanto ele trabalhava. O som o envolveu, confortável, manso, em contraste direto com o clima e a agitação em seu peito. Vamos colocar isso aqui. E aqui estão as plaquinhas com o nome das bebidas, dizia Jane, enquanto organizava sua mesa. Era estranho, o coração dele disparar de orgulho ao vê-la decorando a mesa de bebidas com as cabaças que ele havia entregado. Sim, com certeza, era estranho. Está perfeito, tão fofo. As pessoas vão se aglomerar ao seu redor hoje querendo uma bebida, disse Anne. Ah, e esse é o Jorge. Ele trabalha na confeitaria. Os bolos dele são de comer rezando. É um prazer conhecer. O restante da frase foi arrancado da boca de Jane pela rajada de vento seguinte. E depois tudo aconteceu de uma só vez. A barraca de Jane foi erguida do chão como uma folha de papel. Anne gritou enquanto as nuvens se desmanchavam em um frio dilúvio outonal. Logan ficou encharcado. Jane ficou encharcada. As tortas de Anne corriam grande risco de ficarem encharcadas. George entrou em ação. Temos que embalar isso. E começou a colocar as tortas de volta nas embalagens de plástico enquanto Anne jogava muffins freneticamente dentro de potes. Jane ficou observando sua barraca voar pela rua e a mesa da feira dos produtores, que antes estava perfeita, ser arruinada pela chuva torrencial. Ela olhou para Logan enquanto a água escorria pelo seu rosto e grudava seu cabelo na cabeça. O olhar dela oscilava entre riso e lágrimas. Ele estaria em apuros se as lágrimas vencessem. Vem. Ele pegou a mão dela e os dois correram em direção à barraca fugitiva. O vento chicoteava ao redor enquanto eles chapinhavam nas poças que se formavam depressa. De onde havia saído aquela maldita tempestade e de que adiantava um prefeito clarividente se não conseguia nem prever o tempo? Logan já estava planejando arrastar Jane até a prefeitura logo em seguida para dizer poucas e boas a Pete por colocar todo mundo em perigo com aquela feira quando a risada de Jane se sobrepôs aos sons da tempestade. Ele olhou para ela e perdeu o fôlego. Seu rosto estava iluminado, como o sol através das nuvens. O que a gente está fazendo? Perguntou ela, ofegante. Vamos pegar aquela maldita barraca, respondeu Logan, fazendo-a rir ainda mais. Tá, mas vai devagar. Ela sorriu enquanto ele diminuiu o passo. Você é rápido quando precisa resgatar uma barraca. É um perigo à sociedade. Ele tentou manter o tom sério, mas sentiu a boca ceder a um sorriso, acompanhando dela. Os dedos de Jane ainda estavam entrelaçados aos dele, enquanto corriam pela chuva. E o coração de Logan foi guardado aqueles momentos para mais tarde. Cenas para repassar de novo e de novo na mente quando não conseguisse dormir. Tanta confusão, mas também felicidade. Ela se encaixava ali, ela se encaixava ao seu lado. O coração dele declarava as palavras uma vez após a outra, a cada batida. O sorriso de Jane se abriu ainda mais, e ele afastou a chuva dos olhos, aqueles olhos cor de café. Um trovão interrompeu o pensamento de Logan de segurar o rosto dela com as duas mãos e beijá-la. Vem, gritou ela, e o puxou, os dois voltando a correr pela rua principal. Felizmente, a via estava fechada por causa da feira, então não tinha muita gente de quem precisasse desviar. Está ali. O grito triunfante de Jane foi logo substituído por um suspiro consternado que partiu o coração de Logan. A barraca estava emaranhada em uma árvore, suas grandes pernas de metal dobradas como as de uma aranha gigante e a lona azul rasgada ao meio. Droga, disse ela, a situação fazendo seu semblante murchar. Deixa comigo. Logan puxou uma das pernas de metal, determinado a resgatar a barraca idiota dentre os galhos, como se aquilo fosse a única coisa que mantinha Jane ali. Lutou contra o aparado do acampamento como se a perda dele fosse impedi-la de ficar. Como se a tentativa fracassada na feira dos produtores fosse mandá-la de volta para Boston com lágrimas no rosto. Será? Ei! Ela segurou o braço dele. Acho que já era. Eu consigo, rosnou ele, e puxou com mais força, até que um galho quebrou e o buraco na lona se abriu mais. Ei! A mão em seu braço ficou mais insistente. Então, ele se virou para encará-la. Jane sorriu. Vamos para algum lugar coberto. Logan piscou para assimilar a informação. Ela ainda estava ali, sorrindo para ele, através da cortina de chuva que caía sem parar, com a mão em seu braço, segurando-o firme. Ele engoliu em seco. Tá bom, concordou, assentindo. Foi tudo o que conseguiu dizer. Era tudo o que deveria dizer. Muito melhor do que as outras palavras flutuando em sua cabeça, as que revelavam sua vontade de ir com Jane aonde ela quisesse e todas as coisas que ele desejava fazer com ela ao chegarem lá.
Em vez disso, apenas a deixou puxá-lo em direção ao café. Capítulo 15. Eles entraram de fininho pela porta dos fundos e subiram as escadas como adolescentes se escondendo dos pais. Embora houvesse apenas Norman e alguns clientes no café esperando a tempestade passar, Jane sentiu alívio tomar o corpo de Logan quando ela não entrou pela porta da frente. Como se ele também não quisesse ser pego. Como se nenhum dos dois estivesse pronto para atravessar o café Pumpkin Spice de mãos dadas. Essa coisa secreta estava funcionando para ela. Havia bem menos pressão. Jane abriu a porta de casa e puxou Logan para dentro. Conseguimos, disse ela, ainda ofegante. Conseguimos mesmo. Um sorriso discreto surgiu no rosto dele. Ela não sabia se eles estavam falando da tempestade, das pessoas ou de seus próprios motivos para ficarem longe um do outro. Mas, fosse o que fosse, tinham conseguido chegar à casa dela. Juntos. Estavam sozinhos, sem ninguém por perto. Os dois estavam ensopando o piso de madeira. Jane se deu conta que precisava ir logo buscar uma toalha e parar de encarar os olhos azuis de Logan o mais rápido possível. Mas a chuva batia contra as janelas. Seu peito ainda afava depois da corrida até ali. E Logan estava tão determinado a resgatar aquela barraca para ela que algo grande e infreável foi tomando espaço em seu peito. Ela não conseguia mais se conter. Não queria. Jane envolveu as mãos na camisa encharcada de Logan e o puxou para mais perto, deliciando-se com um som arfante que arrancou dele, pego de surpresa. Foi o máximo que conseguiu fazer. Estava ali, corpo a corpo com aquele homem, gentil e rabugento, querendo mais, muito mais, mas com medo de ir em frente. Isso não fazia parte do plano, fazia? A nova Jane era assim? Abordava homens na porta de casa? Não era assim que a Jane do passado agia. Os homens com quem já tinha saído eram bons, satisfatórios, simpáticos, beijavam direitinho e eram decentes em todo o resto. Mas ela nunca havia sentido a urgência de ter seu corpo envolvido por nenhum deles. Nunca havia desejado tanto que não fosse embora. Não se importava muito quando as coisas acabavam, não dando certo. Mas aquilo era diferente, era novo. A palma áspera de Logan em sua bochecha refreou seus pensamentos. Ficou difícil respirar. Ele ergueu o rosto dela em direção ao dele, seu toque delicado, mas firme, e enterrou os dedos no cabelo de Jane, segurando sua nuca. Um gemido suave, um suspiro profundo, um estrondo de trovão. E então os lábios dele tocaram os dela, quentes, suaves e insistentes, como se ele quisesse ir devagar, tentasse ir devagar. Mas aí perdeu todo o controle após o primeiro toque, sem forças, sem conseguir refrear a vontade de chegar mais perto, de ir mais fundo. Jane envolveu o pescoço de Logan com os braços, moldando-se ao corpo daquele homem, e o gemido dele a atravessou, áspero e doce ao mesmo tempo. Ela poderia se perder naquela sensação, poderia continuar ali para sempre. Logan percorreu o pescoço dela com a boca, e Jane teria ficado constrangida pelo gemido que soltou se ele não tivesse feito o mesmo. Ele foi abrindo um caminho ardente pela pele úmida dela com os lábios, a língua, os dentes. Ele os virou, colocando Jane de costas contra a porta, e soltou o peso sobre ela, pressionando-a na madeira. Ai meu Deus, ele é tão firme, tão forte, tão incrivelmente bom nisso. Todos os motivos que Jane tinha para ficar longe de Logan haviam sido levados pela tempestade, e ele estava a cerca de 3 segundos de arrancar aquelas roupas molhadas e pular todas as etapas que separaram conhecidos diamantes quando um raio partiu o céu e as luzes piscaram. Merda. Logan balbuciou, quando ele passava a língua sobre a pele delicada de seu pescoço. Respondeu ele, a voz vibrando pelo corpo de Jane, enquanto ele percorria as curvas dela por baixo da blusa molhada, queimando a pele fria com o calor de suas mãos. Espera. Ela colocou a mão no peito de Logan, e ele se afastou, largando os braços ao lado do corpo. Desculpa, eu... Não precisa se desculpar. Isso foi... Eu quis isso tudo aqui. Logan passou a mão pelo cabelo, fazendo a água da chuva respingar ao redor. Não precisa se explicar. Fui longe demais, cedo demais. Sua voz ainda soava áspera, grave e sedenta. Eu vou embora. Espera. Dessa vez ela puxou para perto outra vez. Não é isso. A energia acabou e eu acho que deveria ajudar o Norman lá embaixo. Ele piscou. Jane sorriu e esperou que ele sorrisse de volta. Gostei muito do que aconteceu aqui. Ah, é? Ele abriu um sorriso maior. É, gostei muito, muito mesmo, disse ela. Logan se mexeu, ainda bem perto de Jane, e ela pôde sentir o quanto ele também tinha gostado de toda a situação. Ela se aproximou mais e deu outro beijo suave nos lábios dele, sentindo a barba roçar em seu queixo. Acho que a gente deveria fazer isso de novo, um dia desses, sugeriu ela. Uau, a nova Jane era ousada. Talvez fossem todas aquelas coisas obscenas no livro do fazendeiro que ela estava lendo,
O jeito como aquela leiteira ia atrás do que queria, ou talvez fosse o jeito como o Logan a abraçava. Com força, de maneira firme, sólida. Era bom se sentir segura perto de alguém quando as outras partes de sua vida pareciam ter sido destruídas e espalhadas ao vento. Era bom se apoiar em alguém enquanto redescobria onde as peças se encaixavam, enquanto se reconstruía. Mesmo, ela viu a hesitação cruzar os olhos azuis de Logan. Não precisamos mandar um comunicado para o Clube do Livro nem nada do tipo, disse ela. Pode ser algo só nosso. Jane sentiu a atenção de Logan se dissipar pouco a pouco, enquanto ele considerava a ideia. O que ela estava propondo, afinal? Encontros secretos para dar uns amassos? Mais do que isso? Ela não sabia ao certo, mas depois de descobrir o que havia acontecido com Lucy, Jane não o culparia por estar fugindo de outro possível espetáculo público. Era algo que ela respeitava. Ao que tudo indicava, a nova Jane era bem compreensiva. A nova Jane também queria muito beijar Logan de novo e estava disposta a chegar a um acordo para que aquilo acontecesse. Então, como isso funcionaria? Perguntou ele, sem desgrudar os olhos dela. Ela deu de ombros. Podemos descobrir com o tempo, eu acho. Casual, numa boa. A nova Jane era adepta a descobrir as coisas com o tempo. Nos braços de Logan, ela se sentia pronta para descobrir todo tipo de coisa. Logan ainda parecia cético. O vínculo entre suas sobrancelhas se aprofundando conforme ela falava. Ou podemos voltar a ser amigos, sugeriu ela. O que você quiser. Os olhos dele reassumiram aquele aspecto faminto, como se a resposta para o que você quiser fosse definitivamente ela. Era nova aquela sensação de desejar, de ir atrás do que desejava e ser desejada também. Ela gostava. Vamos descobrir, disse ele, e deu mais um beijo em Jane antes de se afastar. Mas só nós dois. Ele passou a mão pelo cabelo de novo. Não quero outras pessoas envolvidas, nem mesmo a Anne. Assim que as pessoas ficarem sabendo... Claro, não se preocupe com isso. Ela fechou um zíper invisível na boca e jogou fora a chave imaginária. Boca fechada. Não é da conta de ninguém, só diz respeito a nós. Obrigada. Eles não falaram sobre Lucy em voz alta, mas Jane sabia que esse era o motivo do agradecimento, o fato de estar lhe dando o cuidado de que ele precisava. Jane sentiu uma vontade repentina de proteger aquele homem, quis suprir suas verdadeiras necessidades, não as que todos presumiam que ele tinha. Além disso, estava feliz por se livrar um pouco da pressão. A última coisa que queria era a cidade inteira de olho enquanto os dois sondavam aquele relacionamento. A penúltima coisa que queria fazer era deixar os braços de Logan. Mas, infelizmente, como dona de uma pequena empresa, o dever a chamava. Norman já o odiava o suficiente. Era provável que deixá-lo sozinha durante uma queda de energia não ajudasse. É melhor eu descer. Certo, claro. Logan se afastou, contornando a cintura dela com as mãos antes de soltá-la. Seu cabelo molhado, agora mais escuro, caía sobre a testa. E a camiseta por baixo da camisa de flanela estava colada em seu torso. Talvez Norman ficasse bem sozinho, né? Vou pegar uma escada na caminhonete e tirar aquela barraca da árvore quando a tempestade passar. Jane pigarreou. Perfeito, obrigada, disse ela em vez de... Quer saber? Esqueça o Norman, esqueça a barraca, esqueça tudo. Agora somos eu, você e essa camisa de flanela no chão do meu quarto. A nova Jane não era tão ousada assim. Logan assentiu e saiu, antes que ela mudasse de ideia. Ah, aí está você, disse Norman, de trás do balcão, insatisfeito, assim que Jane pisou no último degrau. Ao entrar no café, a carranca de desaprovação dele fez o rosto de Jane esquentar. Será que já haviam descoberto os dois? Será que os beijos de Logan ainda brilhavam em sua pele? Parecia que sim. Você é a chefe aqui, Jane, não ele. Ela endireitou os ombros. A tempestade me pegou na feira dos produtores. Tive que trocar de roupa. As marcas dos dedos de Logan em sua barriga arderam sob a blusa seca. Norman me cerrou os olhos. Bem, eu estava aqui sozinho, com essa multidão e sem energia. Retrucou ele, e bufou, indignado. Jane olhou ao redor e encontrou uma multidão, esparsa, molhada e tranquila. Ela se segurou para não revirar os olhos. Você parece estar lidando muito bem com a situação. Obrigada por cuidar das coisas. Norman não teve o que dizer sobre o elogio, então comentou. Temos que manter a geladeira fechada até a energia voltar, ou vamos perder todos os perecíveis. Entendido. Jane fez um sinal de positivo e pegou seu avental no gancho perto do caixa.
Boa ideia. Também vamos ter que ir buscar a mesa e os jarros quando a tempestade passar. Eu meio que saí correndo e deixei tudo para trás. Outra carranca descontente. Mais alguma coisa, Norman? Perguntou Jane, num tom alegre. Ela achava melhor combater sua rabugice com positividade. Sempre funcionava com Marvin. Jane ficou surpresa ao sentir uma pontada de tristeza no coração ao pensar no antigo chefe. Pro bem ou pro mal, os dois tinham convivido por muito tempo, e de repente a ideia de nunca mais vê-lo pareceu impossível. Então, algo estranho aconteceu com o rosto do Norman. Era um leve rubor se espalhando por suas bochechas? Havia incerteza em seus olhos? Timidez? Você falou com sua tia? Perguntou ele, enquanto limpava a bancada com vigor e evitava encarar Jane. Ela apoiou o quadril no balcão. Olha só que interessante. Talvez Hazel estivesse certa sobre Norman. Talvez ele estivesse mesmo à queda pela tia dela. Talvez estivesse com saudade. O pensamento fez-se compadecer dele no mesmo instante. Pobrezinho. Jane o analisou enquanto ele limpava. Não era um homem feio. Inclinando a cabeça e olhando bem, viu que era até meio bonitinho. Com sua camisa de botão e o colete de lã que usava todos os dias, a armação escura dos óculos era bem elegante e ele ainda tinha uma cabeleira farta, ficando grisalho nas têmporas. Não chegava nem perto de ser um mau partido. Tia Dot se daria bem. Falei com ela ontem, na verdade. Se Jane não o tivesse observando e tentando imaginá-lo com a tia nos braços, não teria percebido a mudança sutil na linguagem corporal dele. A maneira como parou de limpar o balcão, se inclinou um pouco para ela, tudo indicando uma vontade intensa de se aproximar de qualquer notícia sobre a tia Dot. Muito interessante. Ela perguntou como as coisas estavam indo, então eu contei. Disse para ela que você tem sido de grande ajuda nesse período de adaptação. Então Norman fez algo totalmente atípico. Ele sorriu. Era a primeira vez que Jane via um sorriso no rosto daquele homem desde sua chegada. Uma verdadeira surpresa. Ela está se divertindo muito em St. Thomas, mergulhando com o snorkel, praticando windsurf. Até desceu de tirolesa um dia desses. E simples assim, o sorriso desapareceu do rosto de Norman. Ahá! Mais uma prova de que sentia a falta da tia. A rabugice não era por causa de Jane. Não tinha nada a ver com ela. Ele só sentia falta de Dot. Era meio que fofo. Bem, ela devia ter te treinado melhor antes de fugir, declarou Norman, com um último golpe no balcão antes de marchar para os fundos do estabelecimento, murmurando algo sobre fazer uma pausa. Ok, então talvez Norman não fosse tão fofo assim, afinal. Jane apoiou os cotovelos no balcão e ficou observando a chuva cair lá fora. Um casal corajoso decidiu sair do café e tentar chegar ao carro, e Jane viu os dois saírem correndo. Ficou ali, com um senhor, na mesa da janela, que usava fones de ouvido gigantes e tinha o jornal de domingo no colo, e um grupo de alunos do ensino médio sugando as últimas gotas de suas bebidas enquanto esperavam a chuva passar. A multidão perfeita para uma tarde chuvosa. A conversa com a tia Dot tinha sido boa. Jane estava animada para contar como iam as coisas. E foi legal ver o rosto bronzeado da tia com seus compridos brincos de concha preenchendo a tela. Em retrospecto, porém, Dot tinha ficado um pouco estranha quando Jane mencionou Norman. Apenas balançou a cabeça ao ouvir os comentários sobre a ajuda dele, depois mudou de assunto e contou do mergulho com o snorkel, sua última aventura. Jane pegou o livro que estava embaixo da caixa e passou a mão pelo fazendeiro seminu na capa. Era possível que estivesse inventando coisas demais por causa do livro, mas de repente se convenceu de que algo estava acontecendo entre a tia Dot e Norman. Ela abriu no capítulo seguinte, esperando que o fazendeiro finalmente revelasse seus sentimentos pela leiteira. Não tinha tempo para se preocupar com Norman e Dot. Tinha que pensar em seu próprio relacionamento secreto. Capítulo 16. Era a primeira noite de quiz no pub do Mac, e Noah havia insistido para que eles fossem. Suas palavras exatas foram: por favor, cara, preciso do seu cérebro lindo e grande para me ajudar a vencer. Ao que Logan respondeu que seu cérebro não era lindo nem grande e que eles com certeza não iam vencer. Mas lá estava ele. O problema era que ele gostava de Noah. Gostava ainda mais que ele não ter crescido na cidade e não dar a mínima para o pai ausente de Logan ou sua mãe morta. Além disso, Noah havia perdido todo o desastre da árvore de Natal iluminada e só tratava Logan como um cara normal. E ainda havia um bônus. Ele falava tanto que Logan raramente precisava se pronunciar quando os dois saíam juntos, o que ele achava excelente.
Logan tomou mais um gole de cerveja e estudou o público. Tinha bastante gente, o que não o surpreendia, porque a cidade adorava um evento. Era só organizar um festival, um clube, uma reunião, uma aula, todos topavam. Noah tinha conseguido uma mesa alta com 3 banquetas, uma para cada membro do grupo. Também havia recrutado Jacob, do Clube do Livro, para compor a equipe. Mas ele ainda não tinha chegado. Ei, Hazel e a nova dona do café chegaram. Qual é o nome dela? Jenny? June? É Jenny, disse Logan, forçando-se a virar a cabeça em uma velocidade razoável, em vez de quase torcer o pescoço para vê-la. Jane, é verdade, repetiu Noah, mas sua atenção estava fixa em Hazel, que ajeitou os óculos e desviou o olhar, nervosa. Logan não teve tempo de registrar a maneira como o amigo encarava sua outra amiga. Estava ocupado demais revisitando os últimos dias em sua mente. Ele via Jane todas as manhãs por um breve momento, no meio da correria matinal, quando passava para tomar um café. Tinha certeza de que nunca havia agido tão estranho em toda a sua vida, fazendo o pedido e tentando desesperadamente não deixar seus sentimentos por Jane serem revelados à cidade inteira. Em que posição ele ficava normalmente? O que costumava fazer com suas mãos? Sempre falava tão alto? Aquelas poucas manhãs tinham sido cansativas, mas o sorriso luminoso e os olhos escuros de Jane fazia tudo valer a pena. Agora ela estava a apenas algumas mesas de distância, e ele paralisado. Qual era o protocolo? Seria estranho se ele não fosse até lá, né? O que o levou a pensar que fazer aquilo, o que quer que aquilo fosse, em segredo seria mais fácil do que abertamente. Ele devia ter ficado em casa, com as galinhas. Esse era o motivo de ele não fazer coisas do tipo, de não frequentar noites de quiz ou sair com mulheres em segredo, sair com ou ficar com mulheres em segredo. Ele era um cara grande, mal-humorado e desajeitado pra caramba que se dava melhor com animais do que com mulheres. Se Lucy não tivesse se aproximado dele naquela noite fatídica, nunca teria tido coragem de falar com ela. Logan tomou outro gole de cerveja e permitiu que o líquido amargo levasse o nome de Lucy de sua mente. Deveria ter deixado sua avó fazer um perfil para ele naquele aplicativo de namoro. Ele poderia muito bem estar em um relacionamento tranquilo agora com alguém do Colorado, ou da África do Sul, ou da maldita Lua. Qualquer pessoa que não fosse a garota nova na cidade que havia capturado a atenção de todos. A atenção era a última coisa que Logan queria, e ainda assim não conseguia ficar longe de Jane. A gente devia ir lá dar um oi, disse Noah, dando um tapinho nas costas de Logan e o afastando da ideia de namorar uma mulher da Lua. É melhor eu segurar a mesa. Não se preocupa com isso. Noah sorriu para ele, batendo um cartão laminado com um grande número 4 no meio do tampo. Está reservada para nós agora. Vai, time 4. E é bom pensar em um nome mais cativante, mas vamos cumprimentá-las antes. Noah já havia pulado da banqueta e estava implorando com os olhos para Logan acompanhá-lo. Seu amigo bom de papo estava nervoso de falar com Hazel? Interessante. Logan tomou mais um gole de cerveja para ganhar coragem e seguiu Noah até a mesa de Jane. Olá, meninas. Oi, Noah. Você se lembra de Jane? Apresentou Hazel, fingindo casualidade, mas Logan percebeu o quanto estava inquieta. Estão prontos para perder? Perguntou Jane, sorrindo, seus olhos brilhando na escuridão do bar. Uau, Jane, chegou chegando. Noah riu. Gostei. E não, nossa vitória já é fato. Vamos ver, retrucou ela, cruzando os braços. Ela deixou o olhar ir na direção de Logan. Oi, disse ele, a voz presa na garganta. Oi. Jane fitou a boca de Logan, por tempo suficiente para fazer a temperatura dele subir. Ela tinha trocado seu suéter habitual por uma regata justa, e no calor do bar lotado, a visão de toda aquela pele causou um curto-circuito no cérebro dele. Em sua mente não havia nada além de estática e da lembrança da maciez que havia sentido ao deslizar a mão por baixo da blusa dela. Oi, pessoal. A voz de Anne rasgou a tensão enquanto ela jogava a sacola de confeitaria na mesa. Que energia esquisita aqui. O que rolou? Jane desviou o olhar primeiro. Nada esquisito. Tudo ótimo. Tô muito animada para acabar com esses caras. Noah riu. Que encrenqueira. Beleza, Jane. Nova dona do café. Gostei de você. Ela abriu um sorriso pelo elogio, e Logan sentiu vontade de dar um soco na cara de Noah por fazê-la sorrir daquele jeito, mas afastou o pensamento irracional da cabeça. É melhor a gente voltar. Acho que vai começar logo, avisou Logan. Boa sorte, disse Noah, dando outro sorriso para Hazel. Logan reparou no olhar envergonhado dela. Nada no mundo o impediria de implicar com ela por causa daquilo mais tarde, especialmente depois dos comentários da amiga sobre ele ter uma quedinha por Jane. Jacob os esperava na mesa quando voltaram. Quem quer um muffin? Cantarolou. Foram feitos na aula da Amy e acho que ficaram ótimos.
Ele colocou um bolinho deformado na frente de Logan, como quem apresenta um produto esplêndido. Tcharam! Era para ter ficado murcho assim mesmo? Perguntou Noah, e Logan quase se engasgou com a cerveja. Talvez eu ainda precise de um pouco de prática. Jacob franziu a testa. Muffins não combinam muito com cerveja, acrescentou Logan. E Jacob fez uma cara triste. Mas vou levar um para comer amanhã de manhã. Ótimo. Depois me conta o que achou. Talvez eu tenha tirado do forno um pouquinho antes do tempo. Ok, chega de falar sobre muffins. Pediu Noah, sua atenção fixa em Amber, garçonete e a mestre de cerimônias da noite, enquanto ela se aproximava do microfone que haviam colocado na frente do bar. Está começando. Logan resmungou com o rosto enfiado no copo de cerveja. Lá vamos nós. Surpreendendo um total de 0 pessoas, eles perderam. De lavada, nem sequer chegaram perto da vitória. Na verdade, Hazel era profissional em jogos de conhecimentos gerais. Um fato que, considerando que ela passava os dias cercada por livros, não deveria ter deixado Logan tão chocado quanto ele ficou. O time dela venceu, embora Nancy, Linda e Tammy tenham ficado em segundo lugar, raspando. Noah comeu o restante dos muffins de Jacob para se consolar. Não estavam tão ruins assim, no fim das contas. Mas Logan realmente não dava a mínima para os muffins. O quiz, ou o fato de que Anne, bêbada de margaritas ou da sensação da vitória, haviam transformado a noite de quiz em uma competição de dança. Só conseguia pensar nas bochechas coradas de Jane, em seu corpo naquela regata justa, seu cabelo solto enquanto inclinava a cabeça para trás e ria de algo que Hazel tinha dito. De vez em quando, ela fixava os olhos nos dele e seu sorriso aumentava. Com a atenção aguçada, Logan ia acompanhando os movimentos de Jane pelo bar. Então, quando ela começou a juntar seus pertences para ir embora, ele nem teve tempo de pensar e foi logo em direção à saída também. Ele abriu a porta e os dois adentraram o ar fresco da noite. Posso te acompanhar até sua casa? Ele quase rosnou as palavras em seu ouvido. Folhas secas passaram voando entre os dois na calçada. Ela deu uma risadinha e respondeu aos sussurros provocante. Obrigada. É um caminho tão longo. Jane tinha um aroma doce, algo como baunilha misturada com vodka. Logan queria enterrar o rosto em seu pescoço e se embriagar com aquele cheiro. Ele pegou a mão dela e quase a arrastou até o beco entre o bar e o café. Estava escuro. Mal conseguia distinguir a figura dela. Mal podia senti-la. Ouvir seu ar surpreso quando ele segurou seu rosto com as 2 mãos. Não parei de pensar em beijar você a semana toda, disse Logan, com a voz rouca. Ele conseguiu ver os lábios dela se abrindo em um sorriso antes de ela pressioná-los contra os dele. Suaves e seguros. Eu também, murmurou entre beijos. Não consigo pensar em mais nada. Nossa, grunhiu ele, enquanto passava as mãos pelo corpo de Jane, amontoando o tecido da blusa em seus punhos. O cardigan que ela havia vestido por cima para se proteger da brisa noturna estava aberto na frente. Então ele passou as mãos por dentro, contornando a cintura dela, tocando de leve a parte inferior de seus seios. Gostei dessa blusa. Jane riu, enterrando o rosto no pescoço dele. Gostou dessa regata branca e sem graça? Você não faz ideia do quanto, respondeu Logan, gemendo, quando a sensação do hálito dela em sua pele lhe causou arrepios. É minha blusa branca e sem graça favorita no mundo inteiro. Jane ficou sem fôlego por um instante, quando ele a puxou para mais perto, pressionando seu corpo contra o dela. Num piscar de olhos, as mãos dele estavam no cabelo dele, a boca na sua, outra vez, e Logan estava entregue àquela sensação, ao gosto daquela mulher, a sensação dela em seus braços, entregue a qualquer coisa que fizesse sentido, entregue a Jane. Logan a levantou, segurando-a pela bunda. Ela envolveu a cintura dele com as pernas, intensificando o beijo. Nossa, ela era perfeita, macia e quente, e estava com tanta vontade quanto ele. Cada beijo, uma explosão de desejo. Como se chegar até ele fosse mais importante do que qualquer outra coisa. Tinha vontade de fazer isso desde que te conheci, ela suspirou. Quando vi você carregando aquelas caixas grandes, seus antebraços tensionados desse jeito sexy, fiquei imaginando se aguentava me carregar, confessou ela, enquanto o beijava da boca ao pescoço e continuava até chegar à orelha. Tensionados de um jeito sexy? A voz dele saiu rouca e grave. Sabe, aquela coisa que você faz com o antebraço. Ele não sabia da coisa com o antebraço, mas o fato de Jane ter imaginado isso desde o começo o deixou mais duro que pedra. Logan a encostou na parede e ela gemeu com a boca colada na dele. Sempre que quiser me abraçar desse jeito, com essas pernas lindas, vai ser um prazer te carregar, disse ele baixinho. Jane riu, e o som alegre preencheu o beco escuro. De repente, tudo entrou em foco. O beco escuro, a parede de tijolos contra a qual ele a pressionava. Caramba, ele estava poupando Jane em um beco escuro. O que tinha de errado com ele? Logan se afastou,
colocando-a delicadamente no chão. Desculpa. Estou machucando você? Isto é, a gente deveria... Jane o encarou, o desejo ainda estampado em seu belo rosto, nítido, mesmo na escuridão. Subir para o meu apartamento? O coração de Logan quase parou. Para o apartamento dela, onde aquela regata poderia acabar no chão, e aquele lindo trecho de pele exposta que ele tinha visto no bar poderia se tornar muito mais, e ele viria tudo, beijaria cada pedacinho, o apartamento dela, onde os dois acordariam juntos na manhã seguinte, e ele teria que sair de fininho pela porta dos fundos como se tivesse vergonha dela, o que em hipótese alguma era verdade. Mas essa era a impressão que ficaria, não? O apartamento dela. Por mais que parecesse feliz ali, Logan ainda não tinha certeza de que ela ficaria por muito tempo, então era possível que logo seu coração fosse partido outra vez. Subir para o apartamento dela? A proposta era inquietante. A ideia de ir além com Jane ainda era um risco grande demais para Logan, não era? Um estrondo repentino atrás dos prédios o salvou de ter que decidir entre ouvir seu cérebro ou outras partes menos úteis de sua anatomia. O que foi isso? Jane arregalou os olhos, ali no escuro, e apertou os braços de Logan. Ele pigarreou e tentou se livrar da lembrança tátil do corpo de Jane. Devem ser só guaxinins. Vou dar uma olhada. Vou com você. Ela agarrou a mão dele, deixando-o andar na frente, como se estivesse com medo do que poderia encontrar. Eles viraram a esquina e encontraram as latas de lixo derrubadas, com sacos de lixo amarradinhos espalhados pelo beco. Logan pegou o celular e virou a lanterna para a bagunça. Nenhum guaxinim. Deve ter fugido. Ele deu de ombros. Não sei, comentou ela. Não sabe o quê? Jane passou por ele, inspecionando os sacos de lixo. Essa é a terceira noite seguida que essas lixeiras aparecem tombadas. Ok, guaxinins persistentes. Ela balançou a cabeça, mas os sacos nunca estão rasgados. Eles não teriam que rasgar os sacos atrás de comida? Porque simplesmente derrubariam as lixeiras e depois iriam embora. Logan pegou uma lata de lixo e colocou de pé. Estranho. Pode ser uma criança da vizinha travessura de Halloween ou algo assim. Ainda é dia 19. Meio cedo para travessuras, não? Ele jogou os sacos de lixo de volta na lixeira e bateu a tampa. Talvez seja outro fantasma, sugeriu. Jane deu um sorriso discreto, mas o vínculo de preocupação continuou entre suas sobrancelhas. Você não acha que o Mac faria isso, acha? Sussurrou ela. Como se o homem pudesse ouvi-las através das paredes de tijolo do pub e do barulho do pessoal lá dentro. Por que diabos o Mac derrubaria suas latas de lixo? Annie achava que pode ir parando por aí. Qualquer informação a respeito do Mac vinda da Annie não é confiável. Aqueles dois têm uma vibe esquisita há anos. Ela só pensou que ele talvez estivesse tentando me assustar, para conseguir comprar o café e expandir o pub. Faz sentido. Ela parecia pequena, sob a luz amarela da porta dos fundos, derrotada. Eu não sei o que está acontecendo, mas tenho bastante certeza de que não tem a ver com Mac. Ele não faria algo assim. Jane deu de ombros. Talvez não. É só que eu ainda sinto que... Ela deixou o pensamento esmaecer e forçou outro sorriso. Não importa. Você sente que... O quê? Qual é o problema? Me deixe consertar. Aquelas palavras perigosas e tentadoras o rasgaram por dentro. As mesmas que já tinham lhe trazido tantos problemas antes. Me deixe consertar. Me deixe te convencer a ficar. Me deixe fazer nós dois acreditarmos que seu lugar é aqui. Não, não é nada. Ela sorriu, mas ainda fingindo. Você deve estar certo em relação aos guaxinins. Tá, ok. Ele trocou o peso de uma perna para outra. O momento havia passado. O momento que o fez pressionar Jane contra uma parede de tijolos, desesperado para chegar ainda mais perto. E agora ele não sabia o que fazer. É melhor eu dormir um pouco, disse Jane, após outro momento de tensão entre os dois. Acordo cedo amanhã. Claro, claro. Ela foi até ele e deu um beijo em sua bochecha. Obrigada por vir investigar o barulho. Você vai ficar bem esta noite? Perguntou Logan, querendo se aproximar de novo, mas sem saber se deveria. Podemos pedir para o policial D dar uma passada aqui, hoje, e ficar de olho na região. Não precisa. Ela fez um gesto no ar, de que aquilo não era mesmo necessário. Vou ficar bem, não se preocupe comigo. E alguns guaxinins, ou adolescentes idiotas, ou o que quer que seja. Não é nada demais. Cada palavra que saía da boca dela só servia para convencê-lo de que ela não estava nada bem. Mas o que mais ele podia fazer? Exigir que o deixasse passar a noite lá? Não era exatamente isso que estava tentando evitar? Ligue, se precisar de mim, tá? Sua voz soou mais ríspida do que ele havia planejado. A frustração consigo mesmo transparecendo em suas palavras. O olhar dela se fixou no dele, e Logan se viu preso nas profundezas escuras de seus olhos. Tá bom. Tô falando sério, Jane. Barulhos estranhos, qualquer coisa. Pode ligar. Ela sentiu. O sorriso falso se transformando aos poucos em um verdadeiro. Eu ligo, prometo. Tá. Ótimo. Obrigado, Logan. Boa noite, Jane. Capítulo 17. Caraca, como aquele homem beija bem.
Jane se recostou na porta em meio à escuridão, tentando recuperar o fôlego, mas sua respiração não voltava ao normal porque ela não conseguia parar de pensar na boca de Logan tocando a sua, nas mãos dele percorrendo seu corpo e na cintura firme entre suas pernas. Meu Deus, ela havia mesmo confessado que queria pular nos braços dele desde o dia em que o conheceu? Quase sentiu vergonha, mas se lembrou do gemido de Logan reverberando por ela ao ouvi-la dizer aquilo. Talvez não tenha sido a pior coisa no mundo a se dizer. Então, o momento foi arruinado por quem quer que estivesse derrubando suas malditas latas de lixo. Mas não era apenas as latas de lixo. Não quis contar a Logan, mas alguém estava derrubando os vasos novos de crisântemos que ela havia colocado lá na frente também. Era a mesma coisa todas as noites, suas flores, seu lixo. Ela tinha até encontrado sua correspondência espalhada por toda a calçada no dia anterior, e guaxinins não vasculham correspondência. Disso tinha certeza. Talvez fosse alguma brincadeira, mas os adolescentes adoravam ir ao café tomar pumpkin spice latte. Por que mexeriam com a dona do local? Não fazia sentido. Jane estava determinada a não parecer tão problemática toda vez que visse Logan, então omitiu suas teorias sobre alguém estar tentando se livrar dela. Bem, até certo ponto, ela estava definitivamente cético em relação à teoria de Anne sobre Mac. Mas aquilo fazia cada vez mais sentido para Jane. Quem mais ia querer que ela fosse embora? Gasparzinho desceu até as escadas para cumprimentá-la. Seu fantasma original. Talvez Logan estivesse certo. Talvez houvesse uma explicação racional para todo o resto também. Mas ela estava decidida a deixar Logan fora daquilo. Se os dois iam se beijar em becos escuros, queria que ele a visse em sua melhor versão possível, mesmo que essa versão fosse vista apenas à luz fraca da rua. E naquela noite ela sentiu que havia acertado em cheio. Tinha saído com amigos e se divertido horrores pela primeira vez em muito tempo. Foi legal ficar com Logan. Foi só a cereja do bolo. A nova Jane gostava de cerejas. Jane acordou num pulo. O som de vidro quebrando interrompeu seu sono. O que diabo foi isso? Seu instinto foi se esconder debaixo das cobertas, mas então ela se lembrou de que tinha um comércio para defender e um gato para proteger. Espiou por entre as cobertas e encontrou Gasparzinho a encarando com os olhos arregalados no escuro. O que foi isso? Sussurrou, mas o gato também não parecia saber a resposta. Maldito gato. Jane saiu da cama e foi até a janela que dava para os fundos do café. Uma figura escura estava lá atrás com um taco de beisebol na mão. Ai meu Deus, ai meu Deus, ai meu Deus. Acabou para mim. As pessoas sempre acham que metrópoles são perigosas, mas é nas cidades pequenas que moram os piores serial killers. Jane mordeu o lábio inferior para evitar que todas aquelas palavras malucas saíssem. Por quê? Não sabia. Para passar segurança e estabilidade ao seu gato, pelo jeito, o que era um sinal muito claro de estabilidade. Ela observou a figura. Era provável que fosse um homem. Os homens realmente tinham monopolizado o ramo de assassinatos em série. Ele olhou ao redor, fazendo movimentos frenéticos, e parecia estar meio confuso, como se não soubesse o que fazer em seguida. Talvez fosse um assassinato em série de primeira viagem. Nesse caso, apenas um assassino. Ela seria sua primeira vítima. Que pitoresco. Tá bom, pense, Jane, faça alguma coisa. Ela correu de volta para a cama e vasculhou as cobertas em busca do celular, xingando a si mesma pelo hábito horrível de assistir episódios antigos de Stick Creek toda noite antes de dormir. Era inevitável. Ela adormecia com o celular na mão e ele se perdia entre as cobertas. Algumas vezes acordava com o celular caindo direto no seu rosto. Ahá, achei. E agora? Era melhor ligar para a polícia, certo? Esse é o procedimento quando você está nitidamente em perigo. Mas será que estava mesmo? Ela não queria causar um grande alvoroço se não houvesse nada acontecendo de fato. A cidade inteira já sabia que ela quase havia apagado Logan com uma pancada na cabeça, então não queria de jeito nenhum colocar lenha na fogueira. Jane voltou para a janela sorrateiramente. O homem tinha sumido. Ela pressionou a testa no vidro gelado e olhou de um lado para o outro do beco. Nada. Talvez alguém estivesse apenas cortando o caminho. Ainda segurando o celular na mão suada, as palavras de Logan ecoaram em seus ouvidos. Ela podia mandar uma mensagem para ele. Eram 2h23 da manhã. O que diria? Oi, desculpa te acordar, mas pode ser que alguém esteja passando pelo beco. Não, não mesmo. Essa não era a Jane que estava se esforçando para ser. A Jane, tranquilona, procuraria uma explicação perfeitamente razoável para aquilo. Um cidadão de bem de Dream Harbor estava apenas pegando um atalho pelo beco e caminhando da casa após sair de sua respeitável trabalho 100% legal. Talvez como enfermeiro no pronto-socorro ou algo corajoso, nobre assim. Ela jogou o celular de volta para a cama para evitar tomar uma atitude precipitada. Não ia acordar o fazendeiro bonitão à toa. Ninguém estava tentando assassiná-la. Infelizmente, seu coração acelerado não queria saber disso.
iria mantê-la acordada pelo resto da noite. Ainda eram 11h30 da noite da Califórnia, então ela pegou o celular de novo e se aconchegou entre as cobertas. Mandou uma mensagem para Ben. Oi, tá on? O irmão respondeu quase no mesmo instante. Ela conseguia imaginá-lo aconchegado na própria cama king size, metade do colchão ocupado por sua matilha de cães resgatados. Ele tinha 3, e Jane achava que eram cachorros demais, apesar de Ben alegar que isso não existia. Eu realmente não quero receber um tá on da minha irmã. Jane riu alto, assustando o gato de novo. Gasparzinho pulou da cama e soltou um longo suspiro magoado, ou pelo menos ela imaginou que fosse o caso. Era impossível entender os gatos com precisão. Cala a boca! Eu quase fui assassinada. De novo? Por que isso sempre acontece com você? Não sei. Como foi dessa vez? Acho que eu vi um vidro quebrando, depois pode ser que eu tenha visto alguém, mas provavelmente não, espreitando no beco. Caraca, chamou a polícia? Jane fez uma pausa, seus dedos pairando sobre as teclas. Ela podia mentir, mas aí iria se sentir culpada por ter mentido, e confessaria no momento mais importuno possível, tipo, no meio do jantar de ação de graças. Não. Por que não? Eu não queria parecer histérica. Caramba, Jane, você precisa parar com essa porra. Tá tudo bem. Você é um pé no saco, mas tirando isso, tá tudo bem. Não aconteceu nada, e a pessoa foi embora. Não quero desperdiçar os recursos da cidade. E o vidro quebrado? Vou ver de manhã. Não deve ter sido nada. Definitivamente foi alguma coisa. Mas ela também não ia descer sozinha no meio da noite para verificar. Não era sortudo bastante para encontrar um homem gostoso na sua porta 2 vezes seguidas. Você me mandou mensagem só para me fazer perder o sono também? É, mais ou menos. Não consigo dormir agora. Como vai a fazendeiro bonitão? Cala a boca. Ei, se você não vai me deixar dormir, eu posso te encher o saco. Fala aí. Ele tá bem. Ele é um cara muito legal. Um cara muito legal? Nossa, vai com calma. Tá bom. Quer saber mesmo? Ele tem o melhor beijo do mundo inteiro. A barriga dele tem aquelas divisões e os antebraços dele se tensionam de um jeito sexy. Tá bom. Chega. Eu me rendo. E essas divisões se chamam músculos. Como eu ia saber? Nunca tive isso? KKKKK. Como vai a vida em Los Angeles? Vai na mamãe no dia de ação de graças? Provavelmente. Não este ano. Talvez eu apareça no Natal. Ah, não. Você tem que ir. A mamãe me faz sentar como os priminhos na mesa das crianças quando você não tá. KKKKK. Por quê? Eu não sei. É como se ela me rebaixasse um nível de contagem de gerações quando você não vai, sei lá. Bom, boa sorte com isso. Jane ainda não estava pronta para dormir, e se bem podia perguntar sobre Logan, ela também ia querer alguns detalhes sobre a vida do irmão mais novo. Como vai aquela garota em que você estava saindo? Não quero falar disso. Mas eu te contei do fazendeiro bonitão, e eu me arrependi profundamente de ter perguntado dele. Benji, vai, fala. Ela não gostava de cachorros. E por isso você terminou? Isso é um problema para mim. Ben, preciso dormir. Beleza. Aquela pequena notícia foi, na verdade, mais informação do que ela normalmente conseguia sobre a vida amorosa do irmão. Tudo o que sabia é que era que saía com alguns encontros, mas ainda não tinha achado ninguém que valesse a pena manter, por perto. Mencionar ou levar para conhecer a família. Pelo menos não por enquanto. Você tá em perigo? Não, tô bem. Vai dormir. Vou assistir a 4ª temporada de novo. Skitch Creek? Claro. David e Patrick para sempre. Exato. Boa noite, irmão. Boa noite, Jane. Não seja assassinada. Beijos. Jane abriu a Netflix no celular e apertou o play, sem chance de voltar a dormir. Ainda estava acordada quando às 5 da manhã outra mensagem apareceu na tela, mas essa não era do irmão. Passando para conferir como você tá. Tudo bem por aí? Logan estava conferindo se ela estava bem. Caramba, ele era atencioso mesmo. Bom dia, tudo ótimo. Vejo você pedindo o de sempre daqui a pouco? Isso, até já. Até já. O dedo de Jane pairou sobre o emoji piscando e mandando um beijinho. Não, aquilo era longe demais. Melhor ser prudente e não pecar pelo excesso. Aquilo era o suficiente por enquanto. Na medida certa. Ela era capaz de manter as coisas em Logan casuais e divertidas. Não havia necessidade de levar tudo tão a sério, de exigir coisas que ele não estava pronto para oferecer.